1 João capítulo 5, versículo 18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Como eu disse, queridos, a gente está chegando ao final dessa carta. Nós começamos lá no capítulo 1, versículo 1, e agora a gente está chegando no capítulo 5, no finalzinho, e hoje a gente encerra. De forma muito característica, João vai terminar a carta, nos trazendo à memória aquilo que ele já falou durante toda a carta. Durante toda a carta ele falou sobre questões morais, questões doutrinárias, questões sociais, questões da segurança da salvação do crente, questões acerca da divindade de Jesus, e agora ele vai fazer algumas afirmações diretas. Ele não vai trazer sugestões ou algumas doutrinas estranhas, não, ele vai afirmar algumas verdades que devem estar presentes na vida de todo crente. É assim que ele vai terminar. Verdades essas, como eu disse, que ele já explicou. Ele está apenas recapitulando para que a gente fique com isso memorizado. E logo no versículo 18, o que nos chama a atenção é que João está desde de manhã falando: sabemos, sabemos. Ele já falou isso 4 vezes, sabemos. De manhã a gente viu 3 vezes, e agora nós vemos a 4ª vez que João diz sabemos. João está querendo trazer à nossa memória que é conhecimento de todos. Todo crente sabe, todo crente conhece, todo crente tem entendimento de que ele não pode viver na prática do pecado, que ele não pode viver praticando o pecado constantemente, diariamente, de forma habitual. Ele pode até falhar, ele pode até errar, ele pode até vacilar, escorregar, mas um cristão, a sua característica é resistir ao mal, se desviar do mal, se santificar e buscar a santidade todos os dias. Há alguém perfeito, pastor, aqui na igreja? Ninguém, nem esse aqui que está falando com vocês. Mas a característica de todo crente é não viver no pecado. João já tinha falado algo muito parecido. Ele disse: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Mas no capítulo 3, versículo 9, ele disse algo muito parecido. Ele disse: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse nascido de Deus, que tem a semente, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ou seja, é incoerente, é incompreensível alguém que se diga cristão e que viva na prática do pecado, da libertinagem. É incoerente alguém que diga que tem o amor de Deus dentro de si e que não procure fazer aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Não apenas ser um religioso que vem no culto domingo, mas ser alguém que coloca em prática os mandamentos de Deus. Um crente, como eu disse no início, ele até pode falhar, mas ele rapidamente será incomodado pelo Espírito Santo, de maneira tal que ele vai se arrepender e vai correr aos pés de Jesus pedindo misericórdia por aquela atitude que ele sabe que não deveria. Somos, na grande maioria aqui, tradicionais, mas todos nós aqui, irmãos, tradicionais ou não, já ouvimos certa feita Deus falar no nosso ouvido: não faz, não convém, isso não é para você, não fala, não vai. Por mais que a gente seja tradicional, não tem ninguém aqui que não possa dizer: olha, pastor, eu já ouvi Deus falar. Mas na maioria das vezes, ou algumas vezes, a gente, cabeça dura que é, vai e se arrepende, quebra a cara, se machuca, se envolve em problema. Mas não tem ninguém, irmãos, que tem o Espírito Santo que não possa dizer: pastor, eu percebi que algo estava errado, bem que tinha algo que me falava que não era para eu fazer, mas a gente é desobediente. Mas aí João diz: olha, cuidado, sabemos, isso é notório, isso é fato, isso é um conhecimento básico. O camarada que entra na igreja ontem, amanhã ele já sabe. Sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, ele tem uma nova vida, irmãos, ele tem uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração, uma nova família, novas atitudes, novos desejos, novos prazeres. É novo, tudo é novo. Há uma luta? Há uma peleja entre a carne e o espírito? Mas há uma nova vida, e essa nova vida vai brilhar.
Essa nova vida vai nos incomodar, porque o crente é liberto do poder do pecado. Sabemos que só seremos totalmente libertos do pecado quando Jesus voltar e nos buscar. Mas já nesta vida, o pecado não mais nos domina. Já nesta vida, o pecado já não mais tem poder sobre nós, diferente de quando éramos pecadores sem Jesus. O pecado nos mandava, éramos marionetes do pecado e fazíamos aquilo que ele queria. Mas aquele que é nascido de Deus, ele entende que algo mudou a sua vida. E se algo mudou a sua vida, algo tem que acontecer. Então, dentro desse versículo, primeiro ponto, sabemos que aquele que é nascido de Deus não pode viver pecando. Ele até pode pecar, ele até pode falhar, mas ele não vive no pecado, porque ele ama o seu Senhor, e ele ama ao Jesus que morreu na cruz por ele. Segundo ponto, vemos aqui com base nesse versículo, que o crente ele é liberto do poder do pecado. Terceiro ponto nesse versículo, percebemos aqui que o crente ele é guardado do maligno. E olha que interessante, talvez você tenha lido, ou quando eu li aqui rápido você não percebeu. O texto diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Antes, aí vem letra maiúscula, aquele que nasceu de Deus o guarda. O que João está dizendo é, aquele que nasceu, Jesus, o que nasceu de Deus, com letra maiúscula, guarda os que nasceram de Deus depois dele, por meio da fé nele. Então quem nos guarda não é a igreja, não é o pastor, não é o número de vezes que você vem na igreja. É bom vir na igreja, é bom ler a Bíblia, é bom orar, mas quem nos guarda do maligno é aquele que nasceu, Jesus Cristo. Então ele diz, aquele que nasceu de Deus o guarda. Então nós somos libertos do poder do pecado e nós somos protegidos, guardados do maligno. O Filho de Deus, Jesus Cristo, guarda aqueles que são chamados filhos de Deus por meio da fé. Não pense, irmãos, que você só continua vindo a essa igreja porque você já está acostumado, ou que você só continua servindo Jesus porque é a fé dos seus pais. Só levantamos a cada dia, irmãos, e permanecemos servindo ao nosso Senhor Jesus. Só levantamos a cada dia e somos livres de um acidente, do maligno e de tudo aquilo que nos cerca, porque aquele que nasceu de Deus nos guarda. Eu gosto muito de fazer essa aplicação. Enquanto você dorme, irmãos, você não controla nada, você não controla nem a sua respiração quando dorme. Se aquele que nasceu de Deus não lhe guardar, nenhum fôlego de vida você tem. A Bíblia diz que não dormita o guarda de Israel. Nós dormimos, nós descansamos, nós às vezes ficamos até desatentos, mas aquele que nasceu de Deus nos guarda, e o maligno não nos toca. Pastor, mas o que João quer dizer com isso? Que o maligno não nos toca? Porque nós sabemos que o maligno tocou na vida de Jó. De manhã a gente leu isso. Nós sabemos que às vezes o maligno nos tenta, nos prova. A palavra tocar aqui, irmãos, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Ela aparece aqui e ela aparece lá no Evangelho de João. Vou ler para os irmãos. Lá em João, no capítulo 20, a palavra tocar, ela aparece novamente. Ela é traduzida por deter. Deter. Então João diz assim: respondeu Jesus, não me detenhas. Então detenhas aqui é a palavra grega que está sendo usada lá também. O maligno não toca. Então qual é a ideia de João? O maligno não detém, o maligno não controla, o maligno não aprisiona mais aqueles que são filhos de Deus. Mas é verdade que às vezes o inimigo pode nos tocar. A gente percebeu isso de manhã quando a gente falava sobre Jó, quando o próprio Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Martinho Lutero já disse isso aqui, dizia que Satanás é o cão de Deus. Ele dizia que Deus tem Satanás na coleira, e quando ele permite, ele solta um pouquinho a coleira, Satanás vem, dá uma latida, bota a gente para correr, às vezes dá uma mordidinha, dá um susto na gente. Mas Satanás só faz aquilo que Deus deixa, até onde Deus deixa, quando Deus deixa, e só vai onde Deus permite, porque inclusive ele se submete a Deus. Às vezes a gente vê na internet, né, aquelas fotos de queda de braço, Deus de um lado, Satanás do outro, e diz, diga amém para Deus vencer. Irmãos, aquilo é ridículo, não existe isso. Satanás está mais do que derrotado, ele está debaixo dos pés do Senhor. Deus é todo poderoso, ele é criatura e Deus é criador.
ele não resiste ao nosso Deus Todo-Poderoso, mas claro, ele atua, tem poder, nos prova, nos tenta, nos seduz, mas nada comparado ao poder de Deus, que o próprio João falou para a gente aqui, capítulo anterior, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, o que João está querendo dizer aqui, a semelhança da mesma palavra que ele usou lá no capítulo 20 do Evangelho de João, Satanás não pode deter, controlar o crente que tem o Espírito Santo. Ele não pode, ele pode criar armadilhas, ele pode criar tropeços, ele pode criar alguns laços, e às vezes nós caímos nesses laços, é verdade, mas nós somos guardados, protegidos, selados, lavados pelo sangue do Cordeiro, e ninguém há de nos deter, ninguém há de nos segurar, ninguém há de nos impedir de chegar onde Deus prometeu que chegaremos, na morada eterna, na vida eterna, na salvação, na plenitude dos tempos. Então Jesus é aquele que nasceu de Deus e guarda aqueles que pela fé nascem de Deus. Vamos seguir. 19. Sabemos que somos de Deus, que o mundo jaz no maligno. João agora novamente começa com a palavra sabemos, e diz, olha, é de conhecimento geral, todos sabem, todos têm noção de que o mundo está imerso, o mundo está debaixo das ordens do maligno. Contudo, preste atenção, primeiro ele começa dizendo, nós somos de Deus, nós, os cristãos, aqueles que confessam Jesus, aqueles que nasceram de Deus, nós somos de Deus. Mas aí ele para e diz, nós não estamos sob o controle do maligno, nós somos protegidos, nós somos guardados. Contudo, este mundo, e aí não tem pouco tempo aqui que eu falei sobre isso, o mundo, natureza, é bênção de Deus, devemos preservar, cuidar, aproveitar da natureza. O mundo, criaturas, homem, mulher, ser humano, é criatura de Deus, não é do maligno. A única coisa que estás, ou que está debaixo do poder do maligno, eu diria que é a cultura, que é a ideologia, que é o sistema que governa este mundo, que se opõe a tudo aquilo que é sagrado, e tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é da parte de Deus e do seu Filho, certo? Então quando ele diz, o mundo jaz do maligno, ele está dizendo, o mundo é do maligno, porque o maligno não criou nada, ele não tem direito a nada, pelo contrário, nem o inferno é dele, até o inferno foi criado por Deus, irmãos, não se escandalize com isso. Satanás não criou nada, a única coisa que ele criou foi uma rebelião e foi expulso, ele e a terça parte dos anjos. Então ele não é dono. Tem gente que diz, Satanás tem a chave do inferno. Não existe esse versículo na Bíblia. Eu lembro uma vez, logo assim que eu cheguei aqui, eu fui com os jovens no culto, aí o pregador falou, então Jesus roubou a chave do inferno de Satanás. Eu falei, que é isso? Ele nunca foi dono de nada, ele não tem nem casa, nem casa ele tem. O inferno Deus fez para que ele pague pelos pecados dele lá, para que ele pague pelo... Tem gente, que acredita naquele desenho de Satanás com um tridente, machucando as pessoas no inferno. Lá ele também vai estar sendo atormentado por ser rebelde. Não tem poder nenhum, irmãos. Então perceba, João não diz, o mundo é do maligno. Não tem nada dele aqui, irmãos. Tem nada dele, tudo que é bom é de Deus. Tudo que é bom é de Deus. Por isso que a gente também, tem que tomar cuidado com aquela dicotomia que existe às vezes na igreja evangélica. Não, cuidado com isso, que isso é do mundo. Se a gente for olhar assim, a gente não pode fazer faculdade, porque a maioria das faculdades são de pessoas do mundo. A gente não pode andar de ônibus, porque a maioria das empresas de ônibus são de pessoas do mundo. A gente não pode comprar roupa, porque a maioria das empresas ou fábricas de roupa são de pessoas do mundo. Então entenda uma coisa, tudo que tem de bom é de Deus. E quando Deus manda, até o diabo obedece. Foi o diabo, dono dessa empresa é do diabo. Irmão, é bom? Está sendo de bom proveito para a gente? Andar de ônibus, vestir a roupa, fazer a faculdade? Então quando Deus manda, até o diabo faz coisa boa. É isso, o diabo não faz nada de bom, o diabo não tem dono de nada. Pelo contrário, ele é um farsante, imitador, deturpador, falsificador das coisas de Deus. Então, cuidado com isso. O mundo não é dele, mas o sistema que a gente vive, os valores, os ideais, a moral, infelizmente, tem sido grandemente influenciada por Satanás. Mas ele não é dono de nada.
nem do inferno. Nem do inferno ele é dono. Deus é dono de todas as coisas. Ele é o Criador. Não há nada debaixo dos céus que não tenha sido criado pelo Deus Todo-Poderoso. Só existe um Criador, um Senhor, um soberano, um Todo-Poderoso. E abaixo dele, irmãos, todo mundo é criatura, inclusive a gente. Só que nós, pela graça de Jesus, somos salvos, chamados de filhos de Deus. Mas debaixo do céu, todo mundo é criatura. Eu disse de manhã, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. É verdade que alguns dobrarão o joelho de alegria, outros dobrarão o joelho porque Apocalipse diz que terão a rótula do seu joelho quebrada no dia do julgamento para se prostrarem diante do autor e consumador da fé, do príncipe da paz que nós cantamos aqui. Então o inimigo sabe, e é por isso que ele está feroz, que Jesus é dono de todas as coisas. Jesus veio ao mundo e comprou pecadores para ele, e há de voltar para restaurar todas as coisas, fazer novos céus, nova terra, nova Jerusalém, e habitar eternamente, e ele será lançado no lago de fogo de enxofre, junto com os seus anjos, e de lá jamais sairá. Então, por isso que ele anda ao derredor, por isso que ele anda revoltado, porque sabe que o seu final é certo, que a sua condenação é certa, que a sua derrota é certa, porque desde o Gênesis Deus havia dito: da semente da mulher nascerá aquele que tu, falou para a serpente, vai morder o calcanhar, mas ele lhe pisará a cabeça. Desde o Gênesis Deus já havia dito que nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, e que ele seria condenado eternamente. Então o mundo não é do maligno. Tudo que há de bom no mundo foi Deus que nos deu. Saibamos usufruir, saibamos usar, saibamos nos deleitar em tudo aquilo que é bom. Não precisamos viver uma vida triste, carrancuda, uma vida desanimada só porque a gente é crente. É claro que a gente se arrepende pelos nossos pecados. É claro que a gente fica triste quando vê um monte de absurdo, maldade, enfim, coisas que acontecem no mundo. Isso é fato, a gente se entristece. Mas se tem um povo que deve ser alegre, é o povo de Deus, irmão. Se tem um povo que deve ser feliz, somos nós. Se tem um povo que deve dar glória, ainda que a gente não tenha esse costume de dar muitas glórias e aleluias alto, somos nós. Se tem um povo que tem uma esperança firmada, somos nós. Se tem um povo que tem certeza do amanhã, somos nós. Somos nós. Porque o Senhor disse que haveria de vir, e nós cremos, porque sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E aí, só para terminar aqui nesse versículo 19, a aplicação dele, com base nesse texto também, irmãos, é claro, a gente não deve, eu sempre digo isso aqui, às vezes por tanto ver coisa ruim, todo dia a gente liga a televisão, é criança sendo maltratada, são mulheres sendo abusadas e agredidas, são guerras, são mortes, é tanta coisa ruim que parece que a gente começa a acostumar. A gente não deve acostumar, mas também, irmãos, a gente não deve se atemorizar a ponto de falar: meu Deus, Deus perdeu o controle, já era, porque a Bíblia já nos diz, o mundo inteiro jaz no maligno. Então o que esperar do mundo, irmãos? Os cristãos estão sendo perseguidos, as igrejas estão sendo queimadas na Nigéria, na China. Se não me engano, li essa semana no Facebook uma notícia de um site gospel, dizendo que na China, o governo, não sei se é na China ou se é na Coreia, o governo está oferecendo recompensa para quem entregar seu vizinho que é crente. Recompensa. Pastor, que é isso? Irmãos, a gente deve se entristecer, ficar com o coração apertado, mas jamais se escandalize, jamais se desespere. A Bíblia já havia nos avisado, o mundo inteiro jaz no maligno. Vai esperar o que do mundo, irmãos? Nosso papel é evangelizar, nosso papel é orar, nosso papel é ajudar, nosso papel é estender a mão, nosso papel é falar para as pessoas se arrependerem e virem para Jesus. Mas não se assuste, o mundo vai de mal a pior até que Jesus volte. O próprio Jesus disse: será que porventura, quando o Filho de Deus voltar, ele vai encontrar fé na terra? Então não se assuste. Versículo 20:
também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João vai caminhando para o final, e no versículo 20, pela última vez, ele diz que nós sabemos, e agora ele diz que nós sabemos sobre Jesus. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, talvez você tenha muito tempo de igreja e tenha perdido de vista quem é Jesus. Talvez você tenha pouco tempo de igreja e não saiba ainda com muita clareza quem é Jesus. Aí João diz: calma, deixa eu lembrar a vocês, olha só, primeiro ponto, o Filho de Deus é vindo, ele já veio, e ele está vindo, ele virá. Então, primeiro ponto, ele é vindo, ele veio, abriu um novo e vivo caminho, nos deu acesso ao Pai, nos deu perdão, santificação, reconciliação, justificação, nos lavou, nos redimiu, nos chamou de irmãos, nos prometeu uma casa, uma vida eterna, uma morada eterna. Então ele é vindo, ele veio e vem. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, não é isso que a gente canta, não é isso que a gente diz? Mas também, João diz, olha, ele nos revelou a verdadeira natureza. Ainda que o mundo inteiro jaz no maligno, ele nos mostrou que ele é o verdadeiro. Ele nos deu entendimento para que a gente reconheça entre o mundo do maligno e o mundo de Deus, entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, entre aquilo que convém e aquilo que não convém, porque ele nos deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E aí João segue e diz assim: não apenas reconhecer, e estamos no verdadeiro. E aí de novo o Evangelho, ele me surpreende com algumas coisas que a minha mente não consegue compreender. João diz: nós estamos nele. Eu falava sobre isso aqui há pouco tempo, não sei se foi quarta, se foi domingo passado. Irmãos, que privilégio, que a mente não pode explicar, que a razão não pode explicar, que a ciência não pode explicar. Como que pode nós, miseráveis pecadores, estarmos no Filho de Deus? Como que pode? Como que pode o Santo Espírito de Deus, que pairava sobre a face das águas, que estava com Deus antes da criação, habita em nós, e nós habitamos nele? Um privilégio, irmãos, que eu acredito que a gente só vai conseguir entender plenamente quando chegarmos face a face com Deus, mas que até lá a gente fique admirado, a gente fique encantado, a gente fique um pouco até meio doido de falar: como pode eu estar no Filho de Deus? Como pode o Espírito Santo estar em mim? Quem sou eu para ter tamanho privilégio? Quem sou eu para ser tão amado a ponto do Filho de Deus estar em mim e eu nele? E aí ele segue e diz assim: estamos no verdadeiro. E aí ele dá nome: o Filho de Deus, Jesus Cristo. Falei aqui semana passada e quero repetir, irmão, Jesus é tudo. Se a gente tira Jesus, não tem por que a gente vir para cá. Se a gente tira Jesus, não tem evangelho, não tem cristianismo. Sem Jesus não tem salvação, sem Jesus não tem paz, sem Jesus não tem perdão, sem Jesus não tem reconciliação, não tem adoção, sem Jesus não tem nada. Se a gente tira Jesus, nós nos tornamos mais uma religião, mais uma seita como outra qualquer. Jesus é o sentido do nosso viver, Jesus é a diferença do nosso evangelho, Jesus é a diferença da nossa crença. Jesus nos separa de todos os demais. Por que o evangelho se acha melhor do que as outras religiões? Porque nós temos Jesus, só isso. Não é porque o nosso culto é mais bonito, não é porque a gente é especial, irmãos, porque a nossa igreja é diferente. Pessoal, tem gente ali que faz despacho na esquina. Não é por isso não, irmãos. É porque nós temos a fé depositada, enraizada totalmente em Jesus, porque Ele é o autor e consumador, Ele é o começo, o meio e fim, o alfa e o ômega. Se tirar Ele, não nos diferenciamos de ninguém.
Se a gente tira a verdade acerca da vida, morte e ressurreição de Jesus, voltamos, irmãos, para o paganismo. Voltamos para qualquer outra religião que tem um profeta, que tem um líder, porque toda religião tem um líder, tem um profeta, tem promessa. Mas o Filho de Deus, só o cristianismo professa. O Filho de Deus, só o Evangelho anuncia. Salvação só Jesus promete. Vida eterna ninguém prometeu. Nem Maomé, nem Buda, nem Dalai Lama, sei lá mais quem. Ninguém prometeu, nem Allan Kardec. Só quem prometeu é Jesus. Só quem teve, irmãos, e aí me desculpe aqui o palavreado, mas só quem teve peito de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi Jesus. Ninguém mais teve, porque sabia que essa é uma afirmação incompatível com o ser humano. Mas Jesus podia, porque ele era Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então João está terminando a carta dizendo: aquieta o teu coração, ele, Jesus, este é o verdadeiro Deus. E aí João diz: e a vida eterna. Se ele é o verdadeiro Deus e se ele é a vida eterna, eu repito o que eu falei aqui semana passada: não há nenhuma outra maneira de se chegar ao céu ou de se chegar ao Pai sem Jesus. Por isso, irmãos, é urgente que a gente fale de Jesus para as pessoas. Por isso é urgente que as pessoas vejam em nós Jesus. Por isso é urgente que as pessoas escutem falar de Jesus, porque elas não vão chegar no céu, elas não vão ver a face de Deus, elas não vão ver a vida eterna, a não ser que confessem que Jesus é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Não é simplesmente viver para sempre, irmãos. Eu falei isso aqui há pouco tempo também, no estudo de quarta, porque eu comentei isso aqui. Tem pessoas que vivem uma vida atribulada. Aí se você fala para elas assim: olha, você vai viver 200 anos, 300, ele vai falar: que coisa horrível, eu quero viver 200, 300 anos. Não, minha vida é péssima. Se eu viver 200, 300, eu vou ficar maluco. Aí a pessoa fala assim: o que é viver 200 anos? Não, se eu viver 200 anos, vai morrer meus filhos, meus netos, eu vou ficar aqui sozinho, vai morrer todo mundo que eu conheço. Então não é simplesmente viver muitão, é viver na presença de Jesus, do nosso Deus Todo-Poderoso, e juntamente com os irmãos que já foram. É vida com qualidade, é a vida de Deus, é a vida que Adão e Eva perderam no Éden, é a vida prometida, irmãos. É a vida onde Ele enxugará toda lágrima, aonde a dor não existirá, onde o choro não mais haverá, onde o pecado será eliminado, e nós, pela eternidade, contemplaremos a face de um Deus que era dono de tudo e resolveu nos amar. Um Deus que olhou para os piores pecadores, como eu e você, e falou: eu vou amar. Um Deus que olhou para as nossas imperfeições, nossas falhas, nossas incoerências, nossas crises, e disse: eu quero eles. Jesus é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Vamos terminar? Versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Já tinha um tempo, que João não chamava os leitores de filhinhos. Eu acho que ele chamou 10 vezes os leitores de filhinhos durante essa carta. E ele termina da forma em que ele, durante toda a carta, tratou os irmãos, lembrando que eles eram filhos de Deus e que João também os considerava filhos, pelo fato de João considerar ser pastor deles. E aí João termina também de uma forma um pouco inusitada. Durante toda a carta João não falou de idolatria, mas ele termina dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. De manhã eu disse que João não dá muita explicação, igual Deus faz e não explica, porque ele não precisa explicar nada. João também acho que não estava muito afim de explicar. Aí ele termina dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É verdade que lá no primeiro século, quando essa carta foi escrita, os primeiros anos ali de cristianismo, a igreja estava sofrendo com muitas influências do paganismo, da idolatria, do misticismo, e hoje não é diferente, Você liga a televisão, já falei isso aqui, o camarada está lá vendendo a rosa, o camarada está vendendo sal grosso, o camarada está vendendo sabonete. Isso é misticismo, irmão, isso é paganismo, isso é idolatria, isso é culto a objetos.
idolatria. Então não mudou muito, mas então, provavelmente, ciente de que os leitores dessa carta estavam sofrendo constantemente investidas desses hereges, João diz: olha, guardai-vos dos ídolos. E parece um pouco, contraditório. E aí entra aquilo que a gente falou, soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Porque em cima, João disse assim: olha, aquele que nasceu de Deus guarda o crente, e o maligno não toca. Soberania de Deus, Jesus nos guarda, Jesus nos protege, Jesus é o nosso Senhor, nossa torre forte. Mas aí chega aqui João diz: mas olha, vocês também têm uma responsabilidade, cuidado, guardai-vos dos ídolos. Então de novo a gente vê aqui duas doutrinas importantes na Bíblia: Deus é soberano, governa a nossa vida, todo poderoso, mas nós também somos seres humanos, temos a nossa responsabilidade. Ele diz: olha, guardai-vos dos ídolos. O fato de sermos guardados por Jesus não isenta a gente de buscar as coisas de Deus, de guardar o nosso coração dos ídolos. Tem uma tradução nova, dessas Bíblias mais novas, que diz assim nesse versículo, é uma nova tradução do versículo 21: meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Então João diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aí a nova tradução, a Bíblia Viva, diz assim: meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. A gente costuma dizer que existe um trono no nosso coração, e com muita facilidade o dinheiro senta nesse trono, com muita facilidade o prazer senta nesse trono, com muita facilidade às vezes até a família senta nesse trono, a carreira, o sucesso, a profissão, o futuro. Não, tem que dar um bom futuro para minha família, pastor. Tudo isso é importante, irmãos, mas se qualquer uma dessas coisas sentar no trono do nosso coração, que só compete a Deus sentar, isso é idolatria, isso é ídolo. Ah, pastor, lá em casa não tem nenhuma imagem, não. Já falei isso aqui, participei de uma igreja que o camarada, lá a gente tinha oração de meia-noite, a gente ia meia-noite para a igreja orar. Aí tinha um camarada que ele vinha, lá tinha uma capa que a gente cobria aqui o púlpito, cobria, para não empoeirar, para não sujar. Aí ele vinha de madrugada, levantava a capa, aí aqui na frente tinha escrito assim: Jesus. Aí ele se ajoelhava aqui na frente do púlpito de madeira e orava. Eu falei: irmãos, isso é idolatria. Você fala dos católicos, mas está igual a eles, está idolatrando o púlpito. Você acha que é só porque está escrito Jesus aqui na frente? Jesus está nesse pedaço de madeira aqui, irmão? Para com isso. Falei com ele várias vezes, só outra vez ele não ouviu nenhuma. Mas enfim, idolatria. Não, pastor, lá em casa não tem imagem. Mas se tem qualquer coisa dentro da tua casa, dentro da tua vida, dentro da tua família, que tem sentado no trono, que é só de Deus, guardai-vos dos ídolos. Cuidado, são coisas boas, que sem perceber a gente transforma num ídolo. Sem perceber, a gente abre brecha e faz com que aquilo tome conta do nosso coração. Já falei isso aqui: até servir a igreja, até ser presbítero, diácono, pastor, pode se tornar um ídolo. Dizia já o reformador João Calvino: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Quando a gente menos percebe, a gente está idolatrando um time de futebol, um partido político, o presidente, seja lá quem for. Quando a gente menos percebe, a gente está idolatrando. Ah, pastor, como isso? O nosso coração é assim, irmãos. Todo ser humano nasce com um vazio dentro dele, que só pode ser preenchido por Deus. E a gente começa a idolatrar um monte de coisa achando que pode preencher o vazio. Todo ser humano nasce dentro dele com uma noção do divino, do eterno. Todo ser humano nasce em busca de um Salvador. Essa semana eu falava sobre isso, semana passada no gabinete. E aí você encontra erro de ambos os lados. Você vê, há um tempo atrás, muitas pessoas depositaram a sua esperança no presidente Lula, é o Salvador. Hoje, talvez muitos depositem a sua esperança no presidente Bolsonaro, ele é o Salvador. Irmãos, a gente tem um vazio no nosso coração que busca por um Salvador. Não se engane, independente de quem seja o partido, independente de quem seja a pessoa, independente do que seja, se é dinheiro, se é carreira política, se é essa igreja, nada vai preencher o vazio no nosso coração, nada vai ser o Salvador que a gente precisa, só Jesus. Por isso, guardai-vos dos ídolos, porque sem que a gente menos perceba, eles surgem, sem que a gente menos perceba, eles começam a entulhar o nosso coração.
a ponto que Deus não tem mais espaço. Que essa seja a nossa oração dessa noite. Deus, nos livre para que o maligno não nos toque, mas que a nossa atitude seja: guardai-vos dos ídolos. Que Deus opere em nosso favor e que a gente faça a nossa parte, nos desviando de tudo aquilo que tenta tomar o lugar de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos, porque só Ele é digno, só Ele foi à cruz e morreu por nós, só Ele. Terminar, 5 aplicações rápidas. Primeiro, falei que o crente é libertado, ou melhor, liberto do poder do pecado. Assim sendo, irmão, se você é crente, não viva debaixo do pecado. Se você é crente, não tem como viver sob o jugo do pecado, certo? Segundo ponto, o crente é guardado do maligno. Não se desespere, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Terceiro ponto, o crente, ele está no mundo, mas ele é separado do mundo. Sabemos que o nosso destino final não é aqui. Sabemos que a nossa pátria não é essa. Sabemos que não somos cidadãos deste mundo. Então estamos no mundo, devemos ser luz do mundo, sal da terra, mas nós somos separados desse mundo. Quando eu digo desse mundo, de novo, do sistema. Então, primeiro, libertos do poder. Segundo, guardados do maligno. Terceiro, separados do mundo. Quarto, Jesus é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Sem Ele, impossível alcançarmos qualquer uma dessas coisas. Quinto, para terminar, o ídolo ou os ídolos, seja lá quais forem, são a essência, o começo do engano no nosso coração. Que Deus nos livre desse pecado, que Deus nos guarde dos ídolos, inclusive aqueles que nós mesmos fabricamos sem perceber. Amém, queridos? Vamos terminar? Fiquem de pé.